Ela só queria fazer uma coisa simples: alimentar um idoso que estava faminto e sujo. Mas o chefe não perdoou, gritou na frente de todo mundo e a humilhou. Você está despedida! O que ela não sabia é que aquele senhor era o milionário por trás de tudo. E o que aconteceu depois é inacreditável. Clara sentia o refeitório luxuoso do complexo Torre Alta como uma jaula de vidro, onde ela, com apenas 24 anos, lutava para manter a dignidade da mãe, Dona Lúcia. O emprego de estagiária de nutrição era a única fonte de recursos para custear o tratamento contínuo e caro de Dona Lúcia, que tinha uma condição de saúde delicada que exigia despesas altíssimas. A cada prato servido, a cada sorriso forçado para os clientes ricos, Clara sentia a hipocrisia do lugar, onde o brilho do mármore escondia a crueldade das regras. O ambiente era dominado pela figura do gerente, Ricardo Mendes, um homem que personificava a arrogância da riqueza e a rigidez do protocolo. Para Ricardo, a imagem valia mais que a humanidade, e a regra de ouro era clara. Os assistidos do programa social não podiam, em hipótese alguma, misturar-se ou receber qualquer tratamento diferenciado dos funcionários. A ordem era tratar a ala social com indiferença polida, garantindo que o brilho do luxo jamais fosse ofuscado pela necessidade. Naquele dia, o movimento estava intenso, com um evento importante de investidores. Ricardo estava mais tenso que o normal, inspecionando cada detalhe, gritando ordens sobre a disposição dos alimentos e o tempo de serviço. E foi nesse clima de pressão que o Sr. Eloy, um idoso da comunidade, entrou no salão. Ele era um homem marcado pelo tempo. Suas roupas eram simples, com visíveis sinais de desgaste e sujeira seca, um contraste violento com o piso lustrado. Eloy caminhou lentamente até o balcão da ala social e pegou seu prato. Uma porção mínima, a mais barata e menos nutritiva que o hotel podia oferecer para cumprir sua cota de caridade. Os funcionários ao redor evitavam o olhar de Eloy como se ele carregasse uma praga, seguindo à risca a ordem de Ricardo para manter a distância social. Eloy, sem reclamar, foi sentar-se na mesa mais afastada, encolhido em seu casaco, parecendo um ponto de resignação em um mar de ostentação. Clara observou a cena e sentiu a garganta apertar. Ela sabia que aquele homem não estava comendo direito, e a indiferença dos colegas a consumia. Pensou em Dona Lúcia, na luta diária da mãe para manter a força, e percebeu que a sua própria luta por justiça e carinho não podia parar na porta daquele refeitório. Aquele idoso precisava de mais do que a sopa rala que o hotel lhe oferecia. Ele precisava de dignidade e de um prato que lhe desse sustento real. Era um risco que poderia custar seu emprego, mas a moral falava mais alto que o medo. O instinto de cuidadora, forjado na luta pela saúde da mãe, a impulsionou. Ela viu que Ricardo estava distraído em uma discussão acalorada com o chefe de cozinha sobre a qualidade de um insumo. Era a chance. Clara correu para a área de preparação dos pratos executivos. Em um movimento rápido e cheio de adrenalina, ela pegou um pedaço generoso de peixe nobre que estava sendo grelhado para um cliente VIP, adicionou legumes frescos e finalizou com um suco natural caro. Ela montou a bandeja e se dirigiu à mesa do Sr. Eloy. Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo da represália e a satisfação de fazer o certo. Ao se aproximar, Clara se inclinou, falando em voz baixa para não ser ouvida. Sr. Eloy, por favor, eu troquei seu prato. Coma isso devagar. Vai lhe dar mais energia. O idoso levantou o olhar. Não havia surpresa ou medo, apenas uma gratidão profunda e silenciosa. Ele pegou o garfo e começou a comer o peixe com uma concentração intensa, saboreando cada pedacinho. Era uma cena de ternura, de um ato de bondade no meio do caos e da arrogância. Clara ficou ali, observando, sentindo-se, pela primeira vez naquele dia, verdadeiramente útil. O momento, no entanto, foi interrompido por um calafrio. No canto do salão, um homem que parecia ser um fiscal interno do hotel, que estava sempre com um bloco de anotações, olhou diretamente para Clara e, com um movimento quase imperceptível, fez um gesto no ar, como se estivesse registrando uma infração. Clara sentiu o pânico. Ela tinha sido pega.
Sua bondade tinha sido catalogada como um erro. O próximo som foi o grito estrondoso de Ricardo. Clara, o que você está fazendo aí? O que é isso que eu estou vendo? O gerente parou no centro do refeitório. Ele estava segurando o bloco de anotações do fiscal e sua expressão era de fúria absoluta. Os clientes e executivos pararam suas conversas, olhando para a cena com curiosidade mórbida. Ricardo caminhou até Clara, o rosto vermelho de raiva. Você pode me explicar essa insanidade? Um prato completo com salmão e azeite especial, servido a um assistido social? Você roubou os insumos deste hotel, Clara. Você desrespeitou uma ordem direta da gerência. Ele apontou o dedo para o prato de Eloy, que no meio da confusão, parou de comer e devolveu o olhar sério a Ricardo. Clara tentou se defender, a voz embargada pelo medo e pela injustiça. Senhor Ricardo, eu só fiz o que era humano. Ele estava com fome. A gente desperdiça comida melhor o tempo todo. E eu não podia ver ele. Eu não podia ignorar o sofrimento dele. Eu luto todos os dias para dar sustento à minha mãe, para manter o tratamento dela. Eu sei o que é a necessidade. Ela citou a mãe, esperando que a menção à sua luta pessoal abrandasse a fúria do gerente. Mas Ricardo não se importou. Sua mãe? Sua luta? Não me interessa sua vida pessoal, Clara. Aqui é um ambiente de negócios, de excelência, de imagem. E você manchou essa imagem. Você provou ser uma pessoa sem profissionalismo, sem lealdade e com uma índole que não serve para este lugar. Você usou recursos que pertencem a este complexo para um ato de caridade barata. Ele elevou o tom, garantindo que todos ouvissem a humilhação. Você está despedida, entendeu bem? Você está despedida. Saia daqui agora. Não quero ver o seu rosto insubordinado por mais um minuto. Vá embora. Clara sentiu o mundo ruir. O emprego, o sustento da mãe, tudo se perdia em meio aos gritos arrogantes de Ricardo. A humilhação era insuportável. Ela apertou as mãos, lutando contra o choro. Ela olhou mais uma vez para Eloy, que estava parado, observando tudo. Enquanto ela se virava para sair, derrotada, notou algo caindo no chão, discretamente, perto da cadeira do idoso. Um pequeno envelope de papel grosso quase escondido. Seria um acaso? Ou um bilhete de despedida? Ela precisava sair dali. Precisava fugir daquele ambiente de julgamento e desprezo. Com o coração partido, Clara atravessou o salão sentindo o peso de todos os olhares. Ela perdeu o emprego, perdeu a dignidade e agora teria que enfrentar a realidade de como sustentar o tratamento da mãe. No entanto, ela não sabia que a demissão sumária e humilhante na frente de todos não era o fim, mas o preço de entrada para a maior reviravolta de sua vida. O idoso que ela havia alimentado, o senhor Eloy, era muito mais do que parecia, e o envelope caído era a primeira pista de que a verdadeira justiça estava prestes a ser feita. A cena da demissão se repetia na mente de Clara, como um pesadelo, mas a dor física da injustiça não era nada perto da angústia de pensar em Dona Lúcia, sua mãe. O sol já tinha se posto, e Clara estava em casa, olhando para a prateleira onde o medicamento de sua mãe deveria estar. Havia apenas uma dose restante. O salário que Ricardo negou a ela no ato da demissão, sob a desculpa de quebra de contrato, era o dinheiro exato para o novo suprimento. O desespero era uma muralha intransponível, e as lágrimas que ela conseguiu conter no refeitório agora escorriam livres, quentes e amargas. Ela se sentia não apenas demitida, mas uma fracassada que colocava em risco a única pessoa que amava. Naquela noite, ela tentou ligar para todos os contatos, buscar um empréstimo, pedir um adiantamento de um antigo colega, mas a porta estava fechada em toda parte. A imagem daquele envelope caindo no chão, enquanto Ricardo a expulsava, começou a assombrá-la. Seria tolice, mas a esperança, por mais frágil que fosse, a empurrou para a ação. Ela precisava voltar ao complexo Torre Alta. Precisava encontrar aquele envelope. Não por vingança, mas pela mínima chance de que fosse algo. Já era madrugada quando Clara conseguiu entrar sorrateiramente nos fundos do refeitório, utilizando sua antiga chave de acesso. O salão estava na penumbra, mas a luz da cozinha de serviço revelava a área de descarte. Com as mãos tremendo, ela procurou no lixo, revirando restos de comida e embalagens caras. Ela não encontrou o envelope,
mas encontrou algo que a fez parar. Dentro de um embrulho de papel amassado que Ricardo havia jogado ali com fúria, havia um cartão de visita. Não um cartão qualquer. O papel era de uma textura elegante e aveludada, com uma única marca d'água discreta, e nele estava escrito, com letra firme, apenas um endereço em uma área nobre da cidade e um número de telefone com a anotação: procurar Dr. Samuel. A assinatura no cartão era ilegível, mas Clara sentiu que aquilo era a pista deixada por Eloy. Por que um idoso maltrapilho deixaria um cartão de um advogado em uma área de luxo? A contradição era gritante. Naquela madrugada fria, o medo deu lugar a uma curiosidade urgente, uma intuição de que a história era muito maior do que a humilhação do salmão. Ela guardou o cartão no bolso com a devoção de quem encontra um mapa do tesouro. Dias depois, a situação de Dona Lúcia se tornou crítica, exigindo o medicamento com urgência. Sem ter mais o que fazer, Clara tomou a decisão impensada. Iria ao endereço no cartão. Pegou um ônibus lotado e o trajeto a levou do seu bairro simples até uma vizinhança que ela só via em revistas. O endereço era de uma mansão antiga, cercada por um muro alto, com um ar de nobreza esquecida e discrição absoluta. Ela tocou o interfone, o coração acelerado. Uma voz calma e polida a atendeu. Sim? Quem fala? Meu nome é Clara. Eu estou procurando o Dr. Samuel. Eu vim pelo cartão que o Sr. Eloy me deu. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Clara temeu ter estragado tudo, pensando que talvez tivesse falado a coisa errada. Mas a voz retornou, com uma formalidade inesperada. Aguarde um momento, senhorita Clara. A porta será aberta. O portão se abriu devagar. Clara entrou no jardim, sentindo-se totalmente deslocada. A porta da mansão foi aberta por uma senhora de aparência gentil, a governanta, que se apresentou como Sofia. Sofia a recebeu com uma cortesia que Clara nunca tinha recebido nem dos clientes mais educados do Torre Alta. A senhorita Clara, suponho. Por favor, entre. O Dr. Samuel está à sua espera, disse Sofia, guiando-a por um corredor com obras de arte e tapetes persas. Clara foi conduzida a um escritório grandioso. O Dr. Samuel era um homem de meia idade, com um terno impecável e um olhar penetrante, sentado atrás de uma mesa maciça de madeira escura. Mas o que chocou Clara foi o que estava na parede atrás dele. Um retrato a óleo, grande e vibrante, de um homem sorrindo com a mesma dignidade silenciosa do Sr. Eloy, o idoso que ela havia alimentado. O homem do retrato não usava roupas sujas. Estava com um terno de corte clássico e um broche de ouro. Sente-se, por favor, senhorita Clara. Eu sou Samuel, o advogado e gerente patrimonial do senhor. Eloy, disse o advogado, com a voz calma, mas firme. Ele me pediu que eu a aguardasse. Ele sabia que você viria. Ele sabia que, no fim, a sua necessidade a traria até aqui. Clara mal conseguia respirar. O senhor Eloy? Mas quem é ele? Por que ele estava no refeitório? Por que ele me deu esse cartão? Ele é aquele senhor que eu servi o salmão? Samuel apenas sorriu levemente. O senhor. Eloy é o proprietário majoritário do complexo Torre Alta e de dezenas de outras empresas no país. Ele não é apenas um milionário. Ele é um dos empresários mais influentes do estado. E sim, ele é o homem que você alimentou. A revelação caiu sobre Clara como um raio. O idoso maltrapilho, humilhado por Ricardo, era o dono de tudo. A demissão, a humilhação, o desespero de sua mãe. Tudo tinha se originado de um ato de bondade para com o homem mais poderoso daquele lugar. Ele viu o que aconteceu? Ele viu Ricardo me despedir na frente de todo mundo? A voz de Clara era um sussurro de choque. Ele não apenas viu, senhorita Clara, respondeu o advogado, tirando uma pasta de couro da mesa. Ele orquestrou. O senhor Eloy tem feito um teste de caráter em todas as suas empresas nos últimos meses. Ele se disfarça para ver como as pessoas em posições de poder tratam as pessoas que não têm nada. Ele estava procurando honestidade e, principalmente, humanidade. E você foi a única a passar no teste. Samuel abriu a pasta e tirou um documento e um envelope lacrado. A sua demissão foi o preço que você pagou para provar o seu valor. Mas o senhor Eloy nunca permitiria que sua lealdade à sua mãe fosse prejudicada.
Este envelope contém o valor de 6 meses do seu salário, mais o dobro para cobrir o tratamento da Dona Lúcia. O Sr. Eloy disse que a verdadeira riqueza é medida pela bondade do coração, e o seu coração tem um valor inestimável. Clara não conseguiu conter mais o choro. Eram lágrimas de alívio e de uma justiça que ela nunca imaginou. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. O advogado Samuel continuou, sério. O Sr. Eloy já está tomando as providências. O seu gerente, Ricardo, não apenas humilhou você, mas também destruiu um envelope que eu havia deixado discretamente na mesa dos funcionários mais cedo. Aquele envelope continha a chave para a demissão sumária dele por assédio moral e preconceito, mas ele o jogou no lixo antes mesmo de checar o conteúdo. A sua atitude de bondade, no entanto, foi registrada pelo nosso fiscal no canto do salão, que na verdade é um investigador de nossa equipe. Ele filmou toda a cena da sua demissão. A queda de Ricardo será pública, senhorita Clara. E o seu retorno ao Torre Alta será triunfal. O peso do mundo não estava mais nos ombros de Clara, mas a magnitude da reviravolta a deixava atordoada. Ela havia perdido tudo por um ato de amor, e, em retorno, ganhava a chance de salvar sua mãe e de fazer justiça por todos os humilhados. O idoso sujo que ela alimentou não só era o milionário, mas também o seu anjo da guarda disfarçado. A saída forçada do Torre Alta deixou Clara em um estado de choque paralisante. A porta de vidro tinha se fechado atrás dela, selando o fim de sua estabilidade e, o que era pior, ameaçando a continuidade dos cuidados de sua mãe, Dona Lúcia. O medicamento dela era vital, e Clara não tinha um único centavo de reserva após a humilhação. Ela caminhou pelas ruas da cidade, sentindo-se exposta, com os olhos vermelhos e a mente repetindo as palavras cruéis de Ricardo Mendes. O julgamento público a queimava, mas a responsabilidade materna era um peso muito maior do que o orgulho ferido. Ela precisava de uma solução imediata, pois Dona Lúcia não poderia esperar o próximo pagamento de um bico qualquer. A jornada para casa foi um martírio de culpa e desespero silencioso. Ao chegar ao seu pequeno apartamento, Clara desabou, mas não havia tempo para lamentações. Ela precisava organizar o que tinha e enfrentar a manhã seguinte, que seria um caos logístico e financeiro. Foi ao esvaziar os bolsos de seu uniforme de trabalho, o último resquício daquele emprego perdido, que ela encontrou um pequeno pedaço de papel amassado misturado a um guardanapo velho. Não era o envelope que esperava encontrar, mas sim um pedaço de cartão de visita aveludado, parcialmente rasgado. Clara o desdobrou com cuidado, revelando um endereço em uma das áreas mais nobres da cidade, uma região de mansões e segurança máxima, e um número de telefone. Ao lado do número, uma caligrafia firme havia escrito um nome: Procurar Dr. Samuel. A contradição era gritante. Por que o senhor? Eloy, o homem maltrapilho que comia escondido, teria um cartão tão elegante e uma referência a um advogado em um bairro de alto poder aquisitivo? A intuição de Clara, que muitas vezes a salvou de problemas menores, gritou que aquele cartão não era lixo, era uma pista deixada de propósito. Clara passou o resto da noite pesquisando o endereço com o pouco de bateria que restava em seu celular. A localização era de uma propriedade imponente, quase um palacete antigo, com jardins bem cuidados e a presença discreta de câmeras de segurança. A pista parecia apontar para um lugar inatingível, mas a situação de Dona Lúcia não deixava margem para o medo. Na manhã seguinte, vestindo a única roupa que ainda parecia apresentável, Clara pegou a primeira condução que a levaria para aquela parte da cidade. A viagem foi longa, cheia de baldeações, um trajeto que a afastava cada vez mais do centro comercial onde havia sido humilhada. Quando finalmente chegou à rua indicada, o contraste com o Torre Alta era diferente. Enquanto o hotel era moderno e ostensivo, este lugar era discreto, sólido e transmitia uma sensação de riqueza que não precisava gritar. Ela se aproximou do portão de ferro forjado e apertou o interfone com as mãos, suando frio. Uma voz feminina, grave e extremamente educada, atendeu. Sim? Boa tarde. Clara respirou fundo, lembrando-se da instrução do cartão. Boa tarde. Meu nome é Clara. Eu vim procurar o Dr. Samuel. Eu recebi o cartão do Sr. Eloy.
Houve um momento de silêncio absoluto do outro lado. Um silêncio que parecia pesar mais que o barulho do trânsito da avenida próxima. Clara temeu ter cometido um erro terrível, invadindo a privacidade de alguém. Ela estava prestes a se desculpar e ir embora, quando a voz retornou, agora com um tom de urgência contida. Senhorita Clara, aguarde um momento. A porta será liberada imediatamente. O portão eletrônico deslizou com um ruído suave. Clara entrou, sentindo-se uma intrusa. Ela caminhou por um longo caminho de pedras até a porta principal, que se abriu antes que ela pudesse bater. Quem a recebeu não foi um segurança, mas uma mulher mais velha, elegante e com um porte impecável, que se apresentou como Sofia. A senhorita Clara, creio eu. Por favor, entre. Eu sou Sofia, a administradora da casa. O Dr. Samuel e o Sr. Eloy estão esperando a sua chegada no escritório. Sofia a conduziu por um hall de entrada, que era, em si, maior que o apartamento de Clara. Clara seguiu Sofia, processando a informação. Eloy estava esperando. Ele não estava no endereço para ser encontrado. Ele havia orquestrado o encontro. A tensão deu lugar a uma ansiedade misturada com temor. Sofia a levou para um escritório luxuoso, cheio de livros antigos e com um cheiro agradável de madeira e couro. Mas o olhar de Clara foi imediatamente fisgado por uma grande pintura na parede principal. Era um retrato a óleo magnificamente executado de um homem idoso, sorrindo de forma calorosa e digna, vestindo um terno caro, e ele era inconfundivelmente o Sr. Eloy, o homem que ela havia visto com roupas sujas e botas enlameadas no refeitório. O contraste entre a imagem pintada e a realidade que ela testemunhara era tão violento que Clara sentiu tontura. Neste exato momento, a porta lateral do escritório se abriu, e o homem que ela conhecia como Sr. Eloy entrou. Mas não era o mesmo homem. Ele não usava o casaco velho e as roupas gastas. Estava impecavelmente vestido, com um traje de alfaiataria que gritava riqueza e bom gosto. Ele não parecia mais cansado. Sua postura era ereta, confiante, e o olhar sério que ele mantinha não era de resignação, mas de autoridade. Clara, que bom que você veio. Sente-se, disse o homem, com uma voz grave, mas agora refinada, a mesma voz que ela ouvira em sua mente no refeitório, mas sem o peso da sujeira. Clara se sentou na cadeira macia, incapaz de articular um som. O advogado Samuel, que estava ao lado de Eloy, apenas a observava com a mesma seriedade. O senhor é... Clara finalmente conseguiu perguntar, apontando quase involuntariamente para o retrato na parede. Eloy sorriu, um sorriso que parecia carregar o peso de um segredo finalmente revelado. Eu sou Eloy de Moraes. E sim, eu sou o velho maltrapilho que você serviu aquele prato de salmão no refeitório do Torre Alta. Eu sou o dono de tudo que você viu lá, Clara. Eu sou o homem que Ricardo Mendes fez questão de humilhar publicamente. A revelação atingiu Clara com uma força avassaladora. Não era um sonho, nem um delírio causado pelo estresse. O homem que ela ajudou era o próprio alvo da arrogância do seu antigo chefe. Ela se lembrava da humilhação, do grito de demissão, e agora percebia que aquele ato de bondade, que lhe custara o emprego, era a chave que a havia trazido até ali. A reviravolta era colossal. Eu vi tudo, Clara. Sofia, a governanta, e o Dr. Samuel, meu advogado, estavam monitorando a situação. Seu ato de bondade não foi uma infração, foi uma prova. E você passou com a maior nota possível, disse Eloy, gesticulando para o advogado. Samuel abriu a pasta e tirou um envelope lacrado com o emblema de uma empresa de gestão de fortunas. Aquele envelope que Ricardo rasgou e jogou no lixo? Eu havia deixado um adiantamento com o Dr. Samuel para ser entregue a você discretamente, assim que você prestasse o serviço. Seu chefe interceptou e destruiu. Mas o que mais me interessava não era o dinheiro, era a sua integridade. E como prova de que sua bondade não ficará sem recompensa, receba isso. É o adiantamento do seu primeiro ano de trabalho, com um bônus generoso. O envelope era pesado. Clara, ainda lutando para respirar direito, percebeu que sua luta por Dona Lúcia estava, naquele momento, no caminho da solução. Mas a verdadeira surpresa veio de Eloy,
que olhou para ela com um brilho nos olhos que parecia indicar um futuro. Ricardo Mendes achou que ele estava me punindo ao te demitir. Na verdade, ele estava me ajudando a limpar a casa. A sua demissão, Clara, foi apenas o sinal que eu esperava para iniciar a ação cabível contra ele, por todas as outras vezes que ele usou o poder dele para subjugar pessoas como você. Agora prepare-se. A vingança da justiça será muito mais satisfatória do que qualquer prato de salmão. Clara ainda estava sentada no escritório suntuoso, segurando o envelope pesado que Dr. Samuel lhe entregara, sentindo-se presa entre o choque da revelação e o alívio imenso pela situação da mãe. Eloy de Moraes, o homem que ela alimentara por um ato de pura compaixão, era o dono do império que Ricardo Mendes tanto idolatrava. A sala parecia vibrar com a dimensão da mentira que havia sido desmascarada. Eloy a observava, um misto de tristeza e satisfação estampada no rosto agora bem cuidado. Ele se ajeitou na poltrona, pronto para desvendar a teia que havia montado. Clara, você entendeu a parte mais importante. Eu estava testando a integridade da minha equipe há meses. Eu precisava saber quem de fato entendia o que é valor e quem se apega apenas à aparência. O Torre Alta não é apenas um hotel. É um símbolo do que eu construí com trabalho, e eu não permitirei que pessoas vazias, movidas apenas pelo status, administrem o que é meu. Ele gesticulou para o advogado, que prontamente ligou um monitor escondido na parede. A tela acendeu, mostrando imagens nítidas do refeitório do dia anterior. Clara viu a cena em terceira pessoa. Ela servindo o salmão com cuidado, Eloy comendo em silêncio, e então Ricardo chegando com aquele olhar assassino. O vídeo continuou, e Clara viu Ricardo apanhando o bloco de anotações do fiscal, o homem que ela havia notado. A gravação mostrava Ricardo lendo a anotação sobre a infração, e logo depois, com um gesto de desprezo, amassando o pequeno envelope de papel pardo que Eloy havia deixado cair no chão para ser encontrado mais tarde por Clara. Ele nem sequer olhou o conteúdo antes de jogá-lo na lixeira de recicláveis. Viu isso, Clara? Eloy perguntou, a voz tensa. O envelope continha instruções claras para a sua promoção imediata e um adiantamento substancial, exatamente para cobrir as despesas de sua mãe. Ele não destruiu apenas um papel, destruiu a sua chance, por puro preconceito contra a aparência. Ele te demitiu não por incompetência, mas por achar que você estava se misturando com gente de menor valor. Clara levou a mão à boca, as lágrimas voltando com força. Era a confirmação da maldade calculada de Ricardo. Ela sentia uma mistura complexa de alívio, por ter sido vista, e uma raiva fria pelo que ele fizera. Neste momento, Dr. Samuel entrou na sala, já de volta com um tablet na mão, parecendo satisfeito. Senhor Eloy, a análise dos registros financeiros do Sr. Mendes foi concluída. Os desvios de pequenas quantias nos caixas de suprimentos eram constantes, mas o mais grave é o histórico de assédio moral contra 3 ex-funcionários que pediram demissão por conta da pressão dele. A destruição do envelope com a oferta de emprego e o adiantamento para Clara foi a gota d'água. Eu já preparei a notificação de rescisão de contrato por justa causa, baseada em quebra de ética grave, difamação e obstrução de negociação. Eloy assentiu gravemente. Excelente, Samuel. O trabalho dele no Torre Alta acabou. Aquele homem não pode estar onde o caráter é um item opcional. A primeira ação foi demiti-lo, mas a lição precisa ser maior. Ele precisa sentir o peso de ter julgado mal uma pessoa de valor como a Clara. Clara se recompôs, enxugando o rosto. Ela olhou para Eloy, a gratidão misturada com um novo senso de propósito. Mas, Sr. Eloy, eu não quero que ele se sinta punido por minha causa. Eu só queria que ele entendesse que a aparência não define ninguém. Eloy a interrompeu com gentileza, mas firmeza. E é exatamente isso que faremos, Clara. A punição dele não será por vingança, será por correção. E você será minha parceira nessa correção. Sua honestidade e empatia são raras, e eu preciso delas para reformular a maneira como tratamos as pessoas que dependem do meu grupo empresarial. O cargo que lhe ofereço não é apenas uma compensação. É uma posição de confiança para supervisionar a ética de toda a área de serviços. A surpresa veio na sequência. Eloy se levantou e foi até um armário elegante, de onde tirou uma caixa de madeira escura. Ele a colocou na mesa.
Eu vinha investigando Ricardo há meses. Ele era talentoso em números, mas um desastre em gestão de pessoas. O único detalhe que me faltava era a prova da crueldade dele com os vulneráveis. Você, Clara, me deu essa prova no momento exato. Você me deu a permissão para afastá-lo sem remorso. Eloy então se virou para Clara, seus olhos brilhando com a determinação de um grande empresário, não de um mendigo. O senhor Samuel já providenciou o necessário para que o tratamento de sua mãe seja transferido para a clínica particular que o grupo mantém. É um centro de excelência, e ela estará sob os melhores cuidados disponíveis. A partir de agora, isso é responsabilidade minha e sua como parceira. Clara não conseguia processar tanta informação. O desespero financeiro, a demissão humilhante, tudo estava sendo desfeito, não por um golpe de sorte, mas pela consequência direta de um ato de bondade. Ela percebeu que não era apenas sobre recuperar um emprego, mas sobre receber um reconhecimento imenso por ser quem ela era. A reviravolta era completa. Ela não era mais a vítima humilhada, era a única funcionária que havia sido vista de verdade pelo dono do império. O que eu devo fazer agora, Sr. Eloy? Ela perguntou, a voz embargada, mas firme. Agora, Clara, você vai me ajudar a dar a ele a maior lição de todas. Uma lição que fará com que ele e todos os outros funcionários do Torre Alta nunca mais julguem um cliente ou um colega pela aparência. Quero que você se prepare, porque amanhã você não voltará como estagiária. Você voltará para o mesmo refeitório, mas desta vez como a minha convidada de honra, e Ricardo Mendes terá seu merecido desfecho. A manhã seguinte pairava sobre o complexo Torre Alta com uma tensão invisível. Ricardo Mendes, o gerente, chegou com a arrogância de sempre, sentindo-se vitorioso após a demissão de Clara. Ele havia se livrado de uma funcionária insubordinada e garantido a ordem que tanto prezava. Na cabeça dele, o pequeno incidente do idoso maltrapilho estava resolvido, e sua autoridade havia sido reforçada. Ele não sabia que a notificação de sua própria queda já estava protocolada e que seu destino estava selado por sua própria arrogância. Ricardo estava convocado para uma reunião de emergência com a diretoria, marcada por Eloy de Moraes, o proprietário, sob o pretexto de discutir uma nova política de zero tolerância a desperdício, o que, ironicamente, ele achava que o beneficiaria. No entanto, a reunião não aconteceu na luxuosa sala do conselho. Em vez disso, Eloy ordenou que todo o quadro de funcionários de serviço, gerência e até alguns clientes importantes fossem convocados para o refeitório principal, o mesmo palco onde Clara havia sido humilhada. A atmosfera era estranha. Funcionários cochichavam, nervosos com a presença de Eloy, que era visto ali apenas em ocasiões extremamente raras e formais. Ricardo estava no centro, sorrindo e cumprimentando a todos com um falso charme, aguardando o momento de brilhar, sem desconfiar que estava prestes a cair do pedestal mais alto que já construiu. A porta do refeitório se abriu, e todos os murmúrios cessaram. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Eloy de Moraes entrou, não mais com o casaco sujo, mas com uma presença imponente que preenchia o salão. E ao lado dele, para o choque completo de todos, estava Clara. Ela não vestia mais o uniforme cinza de estagiária. Eloy havia providenciado um traje elegante para ela, simples, mas que transmitia uma autoridade discreta e uma confiança recém-adquirida. A transformação era chocante. Clara, a jovem que Ricardo havia humilhado e expulsado aos gritos, estava ali, caminhando com a cabeça erguida, ao lado do homem mais poderoso daquela sala. O rosto de Ricardo ficou pálido. O sorriso congelou em uma máscara de confusão e medo. Ele piscou algumas vezes, tentando entender se aquilo era uma miragem. Eloy subiu ao pequeno estrado improvisado na área de distribuição de alimentos. Ele deu um toque no microfone, e sua voz, grave e calma, ecoou por todo o salão. Obrigado a todos por atenderem a esta convocação. Hoje não faremos uma reunião de negócios, mas sim uma discussão sobre algo muito mais importante: o valor do caráter humano. Ele começou a narrar a história sem citar nomes, descrevendo a chegada do idoso sujo, o desprezo dos funcionários
e, em seguida, a descrição detalhada do ato de bondade. Uma das funcionárias, por um impulso de decência, quebrou todas as regras, arriscou seu futuro e usou os melhores insumos para alimentar aquele homem. Enquanto Eloy descrevia a cena, Clara sentia o peso dos olhares sobre si, mas desta vez não eram olhares de julgamento, eram de surpresa e admiração. Ricardo, na plateia, tentava manter a compostura. Ele limpava o suor da testa, forçando um sorriso amarelo, achando que Eloy estava apenas contando uma anedota de gestão. No entanto, o sorriso desapareceu quando Eloy descreveu a reação da gerência. Mas então, o que aconteceu em seguida foi o mais revelador. O gerente, ao invés de reconhecer o valor moral do ato, transformou a bondade em crime. Ele gritou, humilhou publicamente a jovem na frente dos clientes e a expulsou do complexo, acusando-a de ser desleal, incompetente e de baixa índole. Eloy fez uma pausa dramática. O silêncio no refeitório era ensurdecedor. Cada palavra parecia um martelo batendo na consciência dos presentes, especialmente de Ricardo. O que o gerente não sabia, Eloy continuou, elevando a voz, é que aquele idoso maltrapilho que ele tanto desprezou e que a jovem alimentou era eu. O proprietário deste complexo, o homem que estava ali disfarçado para ver quem de fato merecia a confiança e o respeito da minha empresa. A revelação atingiu a sala com a força de um terremoto. Gritos abafados e suspiros de choque foram ouvidos por toda parte. Ricardo cambaleou, o rosto branco como papel, parecendo prestes a desmaiar. Ele tentou se mover, talvez para fugir, talvez para implorar, mas estava paralisado. Eloy ignorou o pânico do gerente e continuou, os olhos fixos na plateia, mas o peso de sua voz voltado para Ricardo. O gerente em questão, Ricardo Mendes, provou ter um caráter oposto a tudo que esta empresa defende. Ele é um homem que mede o valor dos outros pela roupa que vestem, que se alimenta do medo e da humilhação, e que demonstrou preconceito e desprezo pelo trabalho e pela luta de uma estagiária que precisava desesperadamente do emprego para custear o tratamento de sua mãe. A emoção no salão era intensa. As palavras de Eloy atingiram a todos, mas para Clara era a libertação, a justiça se concretizando. Ela via o homem que a havia diminuído ser reduzido a nada. Por isso, Eloy declarou com uma firmeza inabalável: a partir deste momento, Ricardo Mendes está desligado do Grupo Morais, por justa causa. Sua conduta é incompatível com a ética e a humanidade que exigimos de nossos líderes. A arrogância dele o derrubou. Ele foi demitido, não por incompetência profissional, mas por falência moral. Ricardo, finalmente recuperando um pouco de sua voz, tentou gritar: Eu não sabia. Eu juro, eu não fazia ideia de quem o senhor era. Eloy o encarou com frieza. Essa é a sua falha, Ricardo. Eu não me importo se você sabia quem eu era. Eu me importo se você sabia quem ela era. Se você sabia o que era certo. Você falhou no teste mais importante, o teste de humanidade. A reviravolta final veio a seguir, e foi a coroação da ascensão de Clara. Eloy virou-se para ela, pegou sua mão e a conduziu para o centro do estrado. Em contraste, Eloy anunciou, com um tom de celebração, eu tenho o prazer e a honra de apresentar a vocês a nova diretora de Ética e Sustentabilidade do Grupo Morais, a pessoa encarregada de garantir que o nosso ambiente de trabalho seja justo, humano e livre de preconceitos. Uma jovem que provou que seu caráter vale muito mais que o nosso maior ativo. Por favor, deem as boas-vindas à senhora Clara. O refeitório explodiu em aplausos, um misto de alívio e surpresa genuína. Clara, a estagiária demitida há menos de 2 dias, estava de volta no mesmo salão, agora como a chefe, com a autoridade para reformular as regras que a haviam humilhado. O rosto de Ricardo estava em chamas, e ele foi conduzido para fora da sala pelos seguranças, em meio ao olhar de desprezo de seus antigos subordinados. A cena era a inversão moral perfeita, a justiça sendo servida publicamente, tão satisfatória quanto o prato de salmão que Clara havia oferecido. Ela havia sido demitida pela bondade, mas promovida pelo caráter. A história de Clara se tornava, naquele instante, uma lenda dentro do Torre Alta.
A ascensão de Clara ao posto de diretora de ética e sustentabilidade foi o choque de moralidade que o complexo Torre Alta precisava. Não era apenas uma questão de mudança de cargo, era uma revolução silenciosa na cultura da empresa. A notícia se espalhou como uma onda de choque, carregando consigo a fúria da humilhação pública de Ricardo Mendes e o triunfo da estagiária. Os funcionários, antes acostumados a caminhar olhando para o chão, com medo de desagradar a gerência, agora se moviam em um misto de esperança e cautela, esperando para ver se a nova diretora seria uma déspota benevolente ou se usaria o poder para se vingar. A pergunta que pairava em cada canto, da copa ao conselho, era sempre a mesma. O que a Clara fará com o poder que ela ganhou? A primeira e mais importante ação de Clara não foi no escritório, mas na clínica. Ela supervisionou pessoalmente a transferência de Dona Lúcia, sua mãe, para o Centro de Excelência do Grupo Moraes. O alívio de ver a mãe instalada, com o tratamento garantido por tempo indeterminado e sem o peso financeiro da dívida, foi a verdadeira recompensa de sua jornada. Aquele era o pilar da sua força. A segurança da mãe era a sua missão cumprida. A partir dali, o trabalho no Torre Alta era sobre algo maior: justiça coletiva. Clara sabia que a mudança real não viria de regras escritas, mas de transformação interna. Em sua primeira reunião com a equipe de gerentes e supervisores, ela não impôs novos protocolos de serviço. Ela impôs um novo código de conduta moral. O Sr. Eloy me deu este cargo. Ela começou com uma voz calma que carregava o peso de sua experiência. Não para que eu encontrasse culpados. Ele me deu este cargo para que eu encontrasse a humanidade em cada um de vocês. Ricardo falhou porque ele acreditou que o lucro era mais importante do que o valor do indivíduo. A partir de hoje, aqui, o valor do indivíduo é o nosso principal lucro. Ela aboliu a regra da visibilidade que segregava a ala social, rebatizando-a como Área de Apoio Comunitário Eloy de Moraes. Seu primeiro grande projeto foi a criação de um programa de mentoria e capacitação profissional para os assistidos, usando a excelência do hotel para treinar pessoas. A mensagem era clara. A ajuda não era uma migalha, era um investimento na dignidade. A nova atmosfera gerou uma reação em cadeia de confissões e tentativas de reconciliação. Muitos colegas que haviam rido ou ignorado Clara vieram pedir perdão, mas Clara os avaliava com a cautela de quem aprendeu que a sinceridade é um artigo raro. Entre eles estava Frederico, o auxiliar de cozinha que havia zombado abertamente da demissão de Clara. Ele era um rapaz de 20 e poucos anos, impulsivo e com o caráter ainda moldado pelo ambiente tóxico de Ricardo. Ele tentou se desculpar, balbuciando frases desconexas de arrependimento no corredor da cozinha. Clara, senhora diretora, eu preciso falar com a senhora. Eu estou envergonhado. Eu ri. Eu achei que Ricardo estava certo. Eu estava errado. Eu sei que a senhora tem todo o direito de me demitir. Ele confessou, a voz quase sumindo. Clara o parou com um gesto. Frederico, a demissão não me interessa. Eu sou a prova de que a demissão nem sempre é a justiça. Eu estou aqui para lhe dar uma chance. Eu vi o que você fez, mas sei que a maldade era reflexo do medo que Ricardo inspirava. Agora, você vai andar na linha. Eu serei a primeira a reconhecer seu esforço, mas a primeira a notar qualquer deslize. Clara manteve Frederico sob uma observação sutil, um teste de fogo para a sua nova política de redenção. E o teste veio rápido. Uma semana após a conversa, Frederico, sob intensa pressão de um turno de serviço lotado, falou asperamente com um entregador de suprimentos, uma atitude que ele já tinha internalizado. O entregador, um homem simples e trabalhador, saiu cabisbaixo, sentindo-se pequeno. A cena, flagrada por um dos novos supervisores de ética, chegou à mesa de Clara. Clara o chamou imediatamente ao seu escritório. Frederico entrou, pálido, sabendo o que estava por vir. Ele esperava a demissão fulminante, a vingança que ele mesmo teria aplicado se estivesse na posição de Clara. Sente-se, Frederico, Clara disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa de diretor. Ela não gritou. Sua calma era mais assustadora que qualquer fúria. Eu recebi o relatório sobre o seu tratamento ao entregador. Você foi rude, desnecessariamente agressivo e agiu como se ele fosse inferior. Por que você fez isso? Frederico não conseguiu sustentar o olhar.
Eu me senti pressionado. O ritmo estava alto, e eu descontei nele. É um hábito horrível que Ricardo me ensinou. Eu sinto muito. Eu sei que não tenho mais lugar aqui. Você está correto. Você não tem mais lugar aqui, Clara respondeu, e o coração de Frederico despencou. Ele fechou os olhos, aceitando o destino, mas Clara continuou, e suas palavras trouxeram a verdadeira reviravolta daquela cena. Punição não vai mudar seu coração, Frederico. E eu não estou interessada em apenas punir. Estou interessada em resgate. Você disse que Ricardo o ensinou a ser assim? Então eu vou desaprender esse ensinamento. Eu e o Sr. Eloy estamos iniciando um projeto gigantesco chamado Legado Humano, um centro de apoio, moradia e capacitação para os mais vulneráveis em um bairro distante. É um projeto onde a humanidade é a única regra. Clara se inclinou sobre a mesa e seu olhar fixou-se no de Frederico, cheio de esperança. O seu novo cargo, Frederico, será como gerente de logística e distribuição do legado humano. Você terá que sair do luxo do Torre Alta e ir para a linha de frente da necessidade. Sua missão será garantir que todos os recursos cheguem com dignidade, pontualidade e, o mais importante, com respeito. Você vai ter que lidar com pessoas que não têm nada, todos os dias. Você vai ter que olhar nos olhos dos mais vulneráveis e entregar a eles o que eles precisam. Lá, você não terá Ricardo para imitá-lo. Você terá a mim para lhe dar total apoio, mas também total responsabilidade. Se você se provar capaz de tratar um idoso sujo com a mesma dignidade com que servia um executivo, você terá se redimido. Frederico estava em lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Ele não recebeu uma demissão, recebeu uma missão. O choque da nova realidade, sair do ambiente controlado da cozinha de luxo para o caos da logística social, era a verdadeira penitência, mas também o caminho para a redenção. Ele aceitou imediatamente, sabendo que Clara lhe havia dado a chance mais importante de sua vida. Ele teria que abandonar o luxo e encarar a realidade. E era exatamente isso que ele precisava. A história da transformação do Torre Alta e da ascensão de Clara se tornou o assunto mais comentado nos círculos empresariais. A história do velho milionário gerou uma publicidade positiva para o Grupo Moraes, que valia milhões, provando que a ética é um ativo mais valioso que qualquer campanha de marketing. Clara, sentada em sua nova mesa, olhava para a foto de Dona Lúcia, agora radiante e saudável, ajudando como voluntária na recepção do Torre Alta, conversando com os beneficiários do programa de apoio. A mãe, finalmente livre do peso da doença e da preocupação, era a prova viva da vitória de Clara. A demissão humilhante havia sido o preço, mas a vitória era a sensação de que, a cada dia, ela usava o poder que recebeu para garantir que nenhuma outra pessoa se sentisse encolhida, desprezada ou julgada pela aparência. O salmão que ela serviu àquele idoso não alimentou apenas um homem. Alimentou uma nova era de justiça e humanidade. Clara era a prova de que a bondade, quando colocada à prova, tem a força para derrubar impérios de arrogância e construir legados de compaixão. O dia da inauguração do Hospital Coração de Eloy era ensolarado, um prenúncio da luz que se acendia na vida de tantas pessoas. Clara, agora vestida com a elegância discreta de uma líder, supervisionava os últimos preparativos ao lado de Eloy de Moraes, cujo semblante irradiava uma paz que o dinheiro jamais comprara. O complexo era suntuoso, mas a verdadeira beleza estava na placa principal. Em bronze reluzente, o nome do hospital, seguido pela pequena imagem gravada da menina sorridente, Ana Beatriz. A gratidão de Clara por sua mãe, Dona Lúcia, que agora circulava pelo local distribuindo flores, era imensa. A mãe, saudável e ativa, era a primeira prova viva da mudança. A presença de Ricardo Mendes e Patrícia era um ponto de tensão sutil na cerimônia. Eles não estavam ali por acaso ou por insistência de Eloy. Eles haviam se apresentado voluntariamente, vestindo os uniformes simples do centro comunitário anexo, prontos para o trabalho braçal que lhes fora imposto como caminho para a redenção. A plateia, composta por autoridades e empresários impressionados com o novo rumo ético do Grupo Moraes, observava a cena com um misto de curiosidade e ceticismo.
Ricardo, visivelmente abatido pela perda de seu status, aproximou-se de Clara com uma reverência que beirava a submissão. Ele carregava consigo não um terno caro, mas uma pequena caixa de ferramentas, parte de seu novo papel na logística do centro comunitário. Senhorita Clara, ele começou, a voz embargada, forçando-se a manter contato visual. Eu não tenho palavras suficientes para expressar o quanto eu errei. A senhora lembra daquele dia quando eu gritei, "Você está despedida?" Eu fazia isso porque temia perder o meu lugar, o meu verniz de importância. Eu temia ser exposto como alguém sem substância. O que eu não entendi é que o meu verdadeiro lugar não era mais no Torre Alta, mas onde eu pudesse realmente servir. Clara ouviu em silêncio. Não havia mais raiva. Apenas a calma de quem já superou o campo de batalha. Ela lembrou do salmão que serviu a Eloy, um ato que lhe custou tudo, mas que lhe deu tudo em troca. Ricardo, ela respondeu pausadamente. A sua arrogância o cegou para a realidade. Você viu um homem sujo e o desprezou. Você me viu como uma funcionária de baixo escalão e me humilhou. Você falhou no teste mais básico, ver o valor humano. Mas o que eu vejo hoje não é o gerente que gritava. É um homem disposto a reconstruir seu caráter com trabalho duro. Isso é um começo. Patrícia se aproximou, segurando a mão de sua filha, Júlia, que agora olhava para o hospital com admiração. Clara, eu trouxe a Júlia para que ela entenda que a bondade tem consequências reais. A história da Ana Beatriz, a menina que inspirou este lugar, se tornou a lição de moral da nossa família. Não queremos mais a vida que tínhamos antes. Queremos a integridade que a senhora e o senhor Eloy representam agora. Neste momento, Eloy se aproximou, seu passo mais firme do que Clara esperava, indicando que a saúde estava lhe concedendo uma pausa de bem-estar. Ele olhou para Ricardo e Patrícia e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ricardo, Patrícia, eu vi o trabalho de vocês no centro comunitário. Vi a forma como vocês lidam com as famílias, a forma como tratam a distribuição dos recursos. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige mais coragem do que administrar um hotel 5 estrelas, porque aqui a recompensa não é dinheiro, é o alívio nos olhos de quem recebe ajuda. Ele se virou para Clara. Clara, você me ensinou que o grupo precisava de um líder que valorizasse o que é invisível. Você provou isso. Ricardo e Patrícia estão no caminho certo, mas o projeto do legado humano está crescendo exponencialmente. Precisamos de alguém com visão administrativa para garantir que os recursos não se percam na logística. Ricardo, seu conhecimento de gestão de suprimentos é inegável. Sua penitência será transformada em serviço. A reviravolta surpreendeu a todos. Ricardo esperava ser afastado para sempre. Senhor Eloy, eu não tenho direito a nada. Eu só quero ajudar. Ele balbuciou. Você terá um cargo de coordenação na logística do legado humano, Eloy decretou. Você trabalhará diretamente com a área que antes você desprezava. Sua missão será garantir que a dignidade chegue intacta a cada doação. É sua chance de usar seu talento para o bem. Se você falhar em respeitar a fragilidade de quem recebe, você sai de vez, não apenas do grupo, mas da cidade. Entendeu? Sim, senhor. Eu entendi. É mais do que eu mereço, Ricardo respondeu, a emoção evidente em sua voz. Patrícia, ao lado, chorava, sentindo o peso da oportunidade de recomeço. Clara interveio, assumindo seu papel de líder ética. Ricardo, sua responsabilidade será dupla. Não basta apenas entregar no prazo, é preciso entregar com respeito. Sua primeira missão será supervisionar a entrega de todo o equipamento médico que chegou hoje para o hospital, garantindo que cada caixa chegue intacta ao setor pediátrico. É um símbolo e precisa ser tratado como tal. A cena mudou. O foco da celebração mudou do palco principal para a área de carregamento, onde Ricardo e Patrícia, com a ajuda de outros voluntários, começaram a supervisionar a descarga dos equipamentos médicos trazidos pelos 15 caminhões Mercedes. Eles trabalhavam lado a lado, sem a arrogância de antes, tratando cada caixa com um cuidado quase reverencial, sabendo que dentro delas estavam as chances de vida para crianças doentes. Júlia, a filha de Patrícia, observava o pai e a mãe trabalhando duro, aprendendo uma lição prática sobre o valor do esforço humilde.
Eloy se aproximou de Clara enquanto eles observavam a operação logística. Viu, Clara? A queda dele precisava ser pública, mas a redenção precisa ser silenciosa e constante. O verdadeiro perdão não é um evento, é uma série de ações corretas feitas ao longo do tempo. O Ricardo de hoje é mais valioso que o gerente de ontem, porque ele sabe o preço da humilhação. Clara assentiu, sentindo-se inspirada. Eu sinto que esta é a nossa maior vitória, Eloy. Não a inauguração, mas a prova de que podemos resgatar as pessoas, não apenas curar seus corpos. A emoção crescia à medida que as caixas eram transportadas para o hospital. Um dos equipamentos mais importantes, um monitor cardíaco pediátrico de última geração, foi carregado pessoalmente por Ricardo. Ao entregá-lo ao Dr. Augusto, o chefe da cardiologia, Ricardo gaguejou. Por favor, doutor. Augusto, protejam bem este equipamento. É a primeira linha de defesa para muitas crianças que, de outra forma, não teriam chance. É mais valioso que qualquer coisa que eu já gerenciei. Dr. Augusto, que havia ouvido o histórico de Ricardo, apenas sorriu e lhe deu um tapinha nas costas. Nós cuidaremos bem, Ricardo, e obrigado por trazê-lo até nós. Enquanto isso, Dona Lúcia encontrava a Dona Sofia, a governanta de Eloy, que agora era uma figura fundamental na administração do hospital. As duas mulheres, que representavam a luta silenciosa das mães, se abraçaram. Eu não sei como agradecer a sua bondade com a Clara, senhora Sofia, disse Dona Lúcia, emocionada. Ela fez uma coisa simples por um homem que parecia não ter nada, e isso mudou o mundo dela. Sofia sorriu com lágrimas nos olhos. Sua filha não fez algo simples, senhora Lúcia. Ela fez algo raro. Ela viu a humanidade onde todos viam a sujeira. E é por isso que o Sr. Eloy a confia tudo. A celebração continuou ao redor do hospital, com discursos mais curtos, focados na gratidão. Clara sentiu-se abraçada por uma comunidade que ela ajudou a construir com seu próprio sacrifício. Ela percebeu que a inversão de poder não tinha sido apenas sobre Ricardo, mas sobre provar que a decência era contagiosa. A história da estagiária que arriscou tudo por um estranho havia plantado uma semente de mudança em todos os que assistiram à cena no refeitório, incluindo aqueles que riram dela na época. A lição de que o julgamento pela aparência é a forma mais superficial de mediocridade havia finalmente permeado o alto escalão daquela cidade. Clara olhou para Eloy, que estava visivelmente exausto, mas em paz. Ele se aproximou dela, sob o pôr do sol que incendiava o céu atrás da estrutura do hospital. Clara, meu tempo é curto, e eu quero que você saiba de uma coisa sobre a Ana Beatriz. Ela era pequena, mas tinha uma sabedoria imensa. Ela nunca se importou com bens materiais. Um dia, ela me perguntou: Papai, se eu não melhorar, o que vai sobrar de mim? Eu disse que ficaria com a memória dela. Ela sorriu e disse: Então, papai, faça com que a minha memória não seja só uma foto, mas um lugar onde as outras crianças possam ter a chance que eu não tive. A voz de Eloy falhou. Ele respirou fundo, recuperando o controle. Você transformou a dor de uma menina em alegria para milhares, Clara. Você é a guardiã desse legado. Seu trabalho não termina aqui. Enquanto houver um único funcionário que olhe torto para alguém, enquanto houver uma criança sem o melhor atendimento possível, você precisa ser a voz que lembra a todos. O valor real está no que fazemos quando ninguém está olhando ou quando achamos que não seremos recompensados. O final da cerimônia foi marcado por um silêncio solene. Ricardo e Patrícia, no canto, não tentaram se aproximar. Eles apenas observavam, absorvendo a lição com a devoção de quem encontrou um novo norte. O grupo inteiro entendeu que a demissão de Clara não foi um erro de Ricardo, mas sim o catalisador que Eloy precisava para criar algo maior que o lucro. Clara se aproximou da placa de bronze da Ana Beatriz, tocando o nome da menina. Ela sentiu uma conexão profunda, uma gratidão imensa pela criança que lhe havia dado a maior lição de sua vida. A verdadeira recompensa não era o cargo, mas a capacidade de ver o reflexo de sua própria luta na luta dos outros, e de usar o poder para iluminar os cantos escuros da indiferença. A história dela não era sobre ser demitida por bondade, mas sobre ser promovida pelo caráter. A noite caía sobre o hospital Coração de Eloy,
e o brilho suave das luzes internas parecia emanar diretamente da esperança que preenchia os corredores. O evento de inauguração havia terminado, mas a verdadeira festa continuava, silenciosa, nos corações de quem testemunhou a redenção. Clara, Eloy, Dona Lúcia e até o doutor. Samuel e Sofia, a governanta, se reuniram em uma sala de estar privativa do hospital, contemplando o resultado de uma história que começou com um grito de humilhação e terminou com um coro de gratidão. Eloy, visivelmente com as energias renovadas pela alegria do dia, estava sentado em sua poltrona, segurando uma pequena foto da filha. Ele olhou para Clara, cujos olhos brilhavam com a luz de um propósito inabalável. Clara, eu cumpri a promessa que fiz à minha filha, mas você fez algo muito maior. Você me ensinou a diferença entre caridade e justiça, disse Eloy, a voz embargada. Eu estava pronto para usar meu dinheiro para punir Ricardo, mas você usou sua autoridade para resgatá-lo. Você transformou uma vingança em uma oportunidade de serviço, e isso vale mais para o meu legado do que todas as empresas que possuo. Clara sentiu um calor no peito. A lição foi sua, Sr. Eloy. Eu lembrei o que era ser humilhada, e percebi que a verdadeira força não está em gritar mais alto que o seu opressor, mas em criar um mundo onde ninguém precise mais gritar para ser ouvido. O cargo que o senhor me deu não é um título, é um megafone para quem não tem voz. A conversa se estendeu pela noite. Eles discutiram os planos para o futuro, a expansão do legado humano, com o auxílio logístico de Ricardo, a criação de um centro de treinamento em ética para todos os funcionários do Grupo Moraes e a garantia de que Dona Lúcia usaria sua experiência de vida para confortar outras mães na ala de cardiologia pediátrica do hospital. A semente do salmão se tornara uma floresta de oportunidades. Enquanto isso, nos corredores do hospital, Ricardo e Patrícia terminavam seu turno de voluntariado. Eles não se queixavam do esforço físico. Pelo contrário, sentiam uma satisfação que o luxo de seus antigos empregos jamais lhes proporcionou. Ricardo, que antes media o valor do tempo pelo dinheiro que gerava, agora o media pela paz que sentia ao ajudar a transportar uma criança para o quarto de recuperação. Ele se aproximou do Dr. Augusto, o cardiologista-chefe. Doutor, a senhora Clara me deu a missão de garantir que o suprimento de medicamentos chegue sem falhas. Eu não vou decepcioná-los. Eu conheço o sistema de Ricardo por dentro. E eu sei onde os desperdícios e o desprezo pela logística acontecem. Eu vou quebrar esse sistema, mas desta vez, para garantir que as crianças recebam o que precisam. Doutor. Augusto olhou para ele, não com o ceticismo de um médico, mas com a sabedoria de quem vê a transformação humana. Ricardo, a cura não acontece apenas na mesa de cirurgia. Ela acontece aqui, na sua decisão de usar seu conhecimento para o bem. Vá em frente. O Hospital Coração de Eloy precisa de pessoas honestas no motor. O hospital era a prova de que a história de Clara não era um conto de fadas, mas uma realidade conquistada com a força do caráter. Aos poucos, as notícias sobre o Hospital Coração de Eloy e a história da ascensão de Clara se espalharam para além da cidade, ganhando notoriedade internacional. A mídia se interessou não pelo dinheiro de Eloy, mas pela inversão moral que deu origem ao projeto. Jornalistas falavam sobre a filosofia do salmão, a ideia de que o melhor recurso deve ser dado a quem mais precisa. Clara, agora uma figura pública influente, usava sua história como um poderoso instrumento de mudança. Em seus discursos para jovens executivos, ela sempre trazia a memória do dia em que foi demitida. Naquele dia, eu estava desesperada, mas meu chefe estava mais pobre do que eu. Ele tinha um terno caro, um cargo de poder, mas ele não tinha empatia. Ele perdeu tudo por causa de um prato de salmão, e eu ganhei tudo por causa da coragem de oferecê-lo. Ela contava, sempre emocionando a plateia. O maior momento de consagração veio na festa de aniversário de Eloy, 1 ano depois. Ele estava mais forte, mais feliz. Em meio a empresários e líderes comunitários, ele fez um brinde final, olhando diretamente para Clara e para Dona Lúcia. Eu quero propor um juramento, o juramento do coração. Eu peço a todos que trabalham no Grupo Moraes e neste hospital que jurem nunca mais medir o valor de uma pessoa pela roupa que veste ou pelo carro que dirige.
que jurem ver a dor, a necessidade e a dignidade antes da aparência. Clara me deu o juramento do salmão. Eu lhes dou o juramento do coração. O nosso compromisso é com a humanidade. O Hospital Coração de Eloy se tornou o farol da nova ética empresarial. Um exemplo de que é possível ser eficiente e lucrativo sem ser cruel. Clara e Eloy provaram que a verdadeira revolução começa quando o coração se recusa a ignorar a injustiça. A história de Clara havia se tornado a mensagem final mais poderosa que o Grupo Moraes podia oferecer ao mundo. Nunca se permita ser tão rico que não consiga ver a necessidade, nem tão pobre que esqueça o seu valor. O seu valor não está no que você acumula, mas no que você está disposto a compartilhar. Clara e Eloy olharam para as janelas do hospital, onde as crianças dormiam em paz, seguras. A demissão de Clara não havia sido o fim. Havia sido o preço pago para comprar uma vida inteira de propósito e justiça. O destino havia forçado o reencontro entre uma estagiária humilhada e um milionário disfarçado, provando que, no final, o que realmente importa é o que se esconde sob a superfície.